Uma vez nos dedicará um pouquinho do seu tempo precioso. Muito bem, olha, acima de 10 pessoas para mim já é multidão, viu? Então quando eu vou numa casa, aqui quase que eu trouxe o meu público, porque em casa nós somos em 6, então normalmente eu venho em casa que vai 2, 3, 4 pessoas, aí eu completo com o meu público, os 10, tá certo. Acima de 10 já tem que começar a chamar pessoas mais capacitadas, pessoas que possam trazer informações mais precisas, mais profundas sobre a doutrina. Então eu convido vocês a se tranquilizarem, a não esperarem muita coisa, porque, vejam, expositor assim de público de 3, 4, 5 pessoas é uma coisa, agora expositores de públicos acima de 10 é outra coisa, não é? Então, se tranquilizem, ajudem com as vibrações, com os pensamentos, que nós precisamos bastante. E o nosso tema hoje é fazer uma espécie de reversão. Nós temos que tirar das dificuldades um aprendizado, é uma reversão que nós precisamos fazer. E eu vou convidar vocês, vou ensinar para vocês a primeira reversão que vocês nunca fizeram, não aprenderam, não sabem como que é. Eu vou ensinar para vocês a transformar feijão queimado em mousse de chocolate. É uma boa informação essa? É uma boa informação? Porque, veja, o cerne do nosso tema de hoje é justamente esse, é transformarmos, não é, as dificuldades do dia a dia em aprendizado, em construção para o nosso próprio bem. E é uma grande dificuldade a gente construir para o bem nessa diretriz, porque o que nos acontece normalmente é que todas as vezes que a gente tem uma adversidade, uma dificuldade, a gente escapa, a gente foge. Normalmente é assim. Então, por exemplo, a modernidade, os grupos de WhatsApp, por exemplo, toda vez que nós encontramos alguém que se choca com a gente em alguma opinião, em alguma ideia, em alguma coisa, a gente já fica assim, balançado, já quer sair do grupo, já quer se distanciar, quer dar um pé para trás. E a gente não consegue aproveitar a oportunidade, talvez para repensar, talvez para entender diferente, olhar a situação por cima, ter uma visão mais ampla. Uma vez me ensinaram que a gente não devia ler só um tipo de jornal. Mas eu fiquei pensando, aqui no Brasil é difícil a gente ler 2, 3, 4, 5 jornais, porque eles falam tudo a mesma coisa. E eu posso dizer isso para vocês com bastante experiência. Porque, sabe por quê? Porque eu fui jornaleiro. Eu ficava o dia inteiro na banca de jornal. E aí você pegava o jornal, a diferença que tinha era de alguns termos, alguma coisa, falava, meu Deus do céu, um tirava a notícia do outro, que tirava do outro, que tirava do outro, que tirava do outro. Eram tudo igual. Pelo amor de Deus. Então é difícil a gente conseguir ideias que sejam diferentes para a gente concluir algumas coisas. Vejam como isso é perigoso, que nós aprendemos, não é? Eu digo nós, assim, quem tem mais de 18 anos, que nem eu, tenho mais de 18 anos, certo? Não muito mais, talvez uns 500 meses, mais ou menos 600, mas quem tem um pouco mais de 18 anos igual eu sabe que nós tínhamos na escola algumas matérias, algumas coisas que nos ajudavam a pensar e graças a Deus nós chegamos onde estamos, temos uma certa autonomia, a gente bate um pouco a cabeça, a gente escorrega, a gente cai, mas a gente está aí com o joelhinho bastante com calosidades, mas a gente está de pé, não é? A nossa preocupação hoje é que as nossas crianças têm dificuldades de superar um problema. Vejam os índices de suicídio que a gente vê no nosso planeta, especialmente nessa área, não é? Tristes, situações tristes. Irmãozinhos nossos que não conseguem. Ai, meu Deus do céu, aconteceu um problema. Parece que é um negócio intransponível. Aconteceu um problema transponível. Eu me lembro na juventude, de vez em quando a gente tinha que sofrer cada coisa. Por exemplo, você ia na escola, tinha 5 ou 6 lá que não ia com a sua cara. Vocês estão concordando, estou descobrindo a idade de vocês. Agora estou descobrindo a idade de vocês, que é igual a minha, né? Ou um pouco mais. E aí, como é que a gente resolvia isso? Aí chegava e reclamava para o pai. Ainda bem que a senhora não falou alto, que eu tenho um monitor aqui, senão eu estou lascado depois. Então eu tenho que ensinar as coisas, né? Temos que fazer o serviço certo. Você ia reclamar para o pai ou para a mãe, o que ela falava? O que ela fazia? Ainda dava um couro na
Olha aí, eita é a minha idade. Esse daí tem mais de 500 meses, tá igual eu. Não chora, hein? Não chora. A gente não podia reclamar, não é mesmo? E aí eu fico pensando hoje as dificuldades. Eu tenho um menino pequeno que hoje já tem 15 anos, mas quando ele era menor, aí eu tenho de todas as idades. Ó, vocês podem me falar qual a idade que vocês acham que meus filhos podem ter, que eu tenho de 37, tenho de 29, tenho de 32, tenho de 18, tenho de 15, agora tenho um neto de 6, tenho um neto de 4. Eu tenho uma cunhada de 50 anos que mora comigo, ela é minha filha, ela é especial. Então, eu tenho todas as fases, todas as idades. E aí, esse tal camarada aí, que estava lá na época, era o menor, né? Agora não é mais, mas na época era o menor, já está com 15 anos. Aí tinha um problema na escola, ele queria que fosse lá resolver para ele. E queria que fosse lá. Olha só que situação. Vou fazer o quê lá? Vou bater no menino que está te ameaçando? O que eu vou fazer com ele? Ah, não sei, dá um jeito. Senão eu não vou mais para a escola. A gente fica numa situação difícil, não é? Mas, meu Deus do céu. Bom, ainda bem que a gente trabalha na doutrina espírita, sabe por quê? Porque eu danei a fazer prece. Aí no outro dia ele veio lá e falou, sabe o que aconteceu? Aquele menino que me deu tapa na minha cara, os outros meus amigos ficaram revoltados com ele. E foram para cima dele, brigar com ele, arrumaram confusão lá, foi todo mundo para a diretoria. Foi aí, resolveu. Falei, olha, vocês vejam os níveis de espírito com quem eu converso na prece, né? Porque eles foram lá e resolveram com uma farofa dessa. Já pensou o nível de espírito, né? Que eles vão lá e resolvem lá um tumulto na escola inteirinha. Imaginem só, não é? Você está vendo só? Olha só. Bom, então a gente vai percebendo a fragilidade com que nós vamos lidando com as coisas. Outra questão complicada que a gente vive é assim, conforme nós vamos ganhando assim alguns meses na vida, 500, 600 meses, 720 meses, a gente vai ficando... Quem falava isso era minha sogra. Olha o termo que ela usava. Ela falava assim, a gente fica patife. Olha o termo que ela usava. Tá certo. O que significa? É como se a gente, moleque, é como se a gente fosse uma pessoa que... A gente age errado, sim, nós somos errados. Age errado, não enfrenta, tem medo, assim, é um negócio assim, né? Frágil, fraco. Ela tá falando isso, sabe por quê? Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando assim. A gente fica pensando assim, eu vou no médico, se eu for fazer cirurgia, meu Deus do céu, o que vai me acontecer? Eu nem transferi o carro pro meu nome. A gente vai ficando molenga. A gente vai ficando molenga. Olha só. Então, se for homem, pior, né? A mulher ainda aguenta firme, mas o homem, pelo amor, tudo é ter medo, começa a ter medo de tudo. Não posso sair à noite. Nossa, você vai lá na Piraporinha fazer palestra? Mas o que tem? É muito perigoso. Não vou matar ninguém, não. Nem tenho arma, nem nada. Não vou matar ninguém. Então nós precisamos aos poucos edificar uma fortaleza em nós. A prece ajuda bastante, a confiança, olha, nós precisamos confiar, gente. Então vem a dificuldade, vamos olhar ela por cima e pensar o que ela está me ensinando. Para que serve isso? Qual é o motivo disso estar acontecendo? Nós precisamos se questionar. Porque nós não estamos aqui mergulhados assim, numa história do Walt Disney, sabe? Assim que o autor fala, não, agora ele vai nadar para um lado, o outro vai para o outro, aí vai vir um enxame de peixes, aí vai para cá, outro vai para lá. Nós não estamos assim a esmo na terra, a ermo na terra. Nós estamos aqui com objetivos. Existe um planejamento para cada um de nós. A gente nem imagina, olha, a gente fala tanto em Deus. Todo mundo fala em Deus, e Deus para tudo quanto é lado, e Deus, e Deus, e Deus, e todo mundo fala de Deus o tempo inteiro. Mas nós não esquecemos que Deus, Ele confia em nós, muitas vezes para algumas coisas a gente nem sabe.
Fala, ô infeliz, você vai ter uma família, cuida das crianças aí, rapaz. Sabe o que a gente faz? Dá as costas e vai embora. Olha a confiança que Deus depositou na gente, a gente larga para trás. Deus confia em nós para muitas coisas. Muitas coisas. Olha, esse aglomerado de pessoas, essa casa, se ele não confiasse nos trabalhadores da casa, nos dirigentes da casa, como é que seria? Não, mas a gente não pode. A gente pode. Vem uma pessoa com dificuldade, a gente pode favorecer, pelo menos com uma pequena vibração, um passe, alguma coisa, a gente pode. Então ele confia em nós. Então é assim, a gente precisa construir ao nosso redor essa força de saber que tem alguém que confia em nós. E quem é esse alguém? Pelo amor de Deus. É o Ser Supremo do Universo, é Ele mesmo. Então a gente fica imaginando que a gente está aqui assim, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, de qualquer jeito. Aí vem a dificuldade, a primeira dificuldade. Repetiu de ano. Aconteceu comigo isso. Aconteceu de mim. 6ª série. Repetiu de ano. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, repetiu de ano. Aí eu fui todo cheio de mim, o ano seguinte. Aí cheguei lá, os meninos tudo pequeno e eu grandão. Meu Deus. Aí a professora falava assim, isso aqui é para os burros entenderem. E elas falavam bem direto mesmo, né? E quem eram os burros da sala? Quem que era? Eram os que tinham repetido. Não era? Eu vou dar a mesma prova do ano passado para ver se esses burros se tocam. Não era? E um monte de gente, criança, tirando sarro da sua cara, os pequenininhos. Olha só. Mas aí a gente vai pensando, talvez tenha precisado mesmo. A gente precisa entender que tem certas coisas que a gente precisa de uma lição um pouquinho mais enérgica. Porque você patinar um ano na mesma coisa que você aprendeu, mesma coisa, pelo amor de Deus. Então, a gente aprendeu com aquilo e falou, eu não vou repetir mais de ano. De jeito nenhum. Agora eu vou pisar no calo de quase todo mundo. Ponto na carteira de motorista. Quem aqui já perdeu a carteira de motorista? Vocês não levantam a mão porque vocês nem têm carro, nem dirigem, né? Tá bom. Já perdeu 3 vezes. Mas a senhora ajudou a ele a achar, não? Estava onde? No bolso do paletó? Outro dia, sabe o que eu estava pensando, gente? Estava pensando numa coisa curiosa. Pensa assim, a gente fala tanto de evolução. Fala, que planeta, meu Deus do céu. Canindé, Deus me livre. Belém, Deus me livre. Brás, Deus me livre. Aí fiquei pensando assim, né? Se a gente não consegue respeitar lei de trânsito, mequetrefe que nós temos aqui na Terra, não conseguimos respeitar, como é que a gente vai morar em outro planeta? Me fala. Essas leis mínimas de trânsito que a gente tem, quer dizer, o sinal fecha, você tem que parar. Aqui você não pode estacionar. Aqui tem uma guia rebaixada. Hoje é quarta-feira, você não pode sair com o carro. A gente não respeita. Distraído. Olha, meu amiguinho, anda a 80 por hora aqui, porque senão você tem que sofrer uma consequência. 80? Dá 200, eu ando quanto eu quero. A gente não consegue respeitar as leis de trânsito. Aí perdi a carteira. Um drama. Também, nunca mais vou dirigir. Vou devolver minha carteira de motorista, o Detran vai sentir falta de mim. Não é? A gente não faz isso com o banco? Quando o banco apronta lá, vou tirar minha conta daqui. Bradescão tem 100 milhões de conta, ele está se lixando que você tira a conta de lá, quer nem saber. São Paulo tem 15 milhões, bom, sei lá, deve ter 10 milhões de motoristas. Vou tirar a sua, não vai usar mais a carteira. Vai, pronto, larga lá, deixa lá. Vai nunca mais buscar.
Então, olha como que a gente faz. Em vez de você pensar assim, bom, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso ser mais atento. Não é isso para isso que serve? Não é assim que educa a gente? As dificuldades são medidas educativas que a gente não quer aceitar de jeito nenhum. E aprender da seta. Aprender da seta. A senhora aprendeu bem? Aprendeu. Então, eu de vez em quando tinha esse problema, mas aí meus meninos, graças a Deus, eles já vieram de outro planeta. Aí fala assim, escuta, pai, você não deu a seta. Fala assim, mas como assim deu a seta? Você tem que dar seta, você está indo para a esquerda, você tem que dar seta. Escuta, olha aí, ó, você passou no faro amarelo, depois você não reclama. Você está roubando tempo na zona azul. Não é 10h15 não, agora é 15 para as 10. Eles fazem isso com a gente. Olha só que coisa. Então, nós precisamos aprender. Mas a gente aprende. Você pagava a multa, pagou, esqueceu, largou, tudo bem, né? Agora você perde a carteira. E o pior é que parece que agora é mais tempo, né? Sim. É mais tempo, não é mais um mês só. 6 meses. São 6 meses. Aí sabe o que você faz? Se na hora que você vai entregar a carteira, alguém fala assim, você está com problema de pontuação, pode vir aqui que eu resolvo. Essa é a educação que a gente vai resolver. Essa é a nossa educação. Vai resolver, sabe o que eles fazem? Não fazem nada. Eles tomam o seu dinheiro, seu besta. Tomam e não fazem nada. Sabe por quê? Porque eles confiam que nos 6 meses você não vai ser parado por nenhum policial que vai olhar no computador. Eles confiam nisso. Confiam mais do que você. Eles confiam mais do que você. Porque eles não fazem nada. Não dá para fazer nada. Tira a segunda via da carteira, você anda com a carteira, entrega uma e fica com a outra. Olha só. Aí passa o guarda, você mostra a carteira, tá com a carteira, tá bom. Se ele olhar no computador e ver que tá, aí lascou. Mas isso é um caso, uma agulha no palheiro. Eles sabem disso. Mas a gente cai nessa. Porque a gente quer solução assim, não é? A gente não quer aprender com a dificuldade. Que a porta larga. Né? A gente quer passar pela porta larga, não quer passar pela porta estreita. Bom, eu vou limpar minha barra aqui agora com vocês, certo? Eu perdi a carteira, aí eu pensei assim, o mês de dezembro, né, eu vou entregar no meio de dezembro para o meio de janeiro, que é meio férias, meio festa, e aí eu não dirigi o carro nem para estacionar lá em casa. A mulher chegou, pode estacionar para mim, estou sem a carteira. Nem para estacionar. Um mês rigoroso. Fiz o curso, eu mesmo fiz o curso, porque também tem lugar que eles fazem para você. O que adianta? Não adianta nada. Não é mesmo? Faz para você. Ó, fica na frente do computador e de vez em quando dá uma risadinha para a câmera. Aí o negócio funciona sozinho lá. Um amigo meu falou que é assim. Olha só. Imagina só. Faz o curso direitinho. Fui lá com a cara erguida retirar a carteira. Mas o quê? Você, o expositor, perdeu a carteira? Você tem que ser banido da exposição. Mas não serve como ensinamento para a gente? Não serve. As nossas experiências não servem. Então agora quando chega uma multa em casa, chegou a multa, quem é que estava com o carro? Fulano, Beltrano, Ciclano. Não tenho nenhuma multa. O último ano não tive nenhuma. Estou 0 de multa. Aliás, eu vou lá no Detran pegar meu prêmio, porque diz que quando você tem 0 de multa por um ano, você vai lá e pega um prêmio, né? Um chapéu de burro você devolve para eles lá. Na escola eles faziam isso, lembram disso? Tinha um chapéu de burro que eles punham na gente, não tinha? Não é do seu tempo, mas eles punham um chapéu de burro na gente. É de verdade? É de verdade. Tinha escola que punha um chapéu de burro, assim, pra ir em você, um negócio de burro, assim. Ficava olhando pra parede. Ficava Você olhando está pra parede. insistindo na idade da turma aí. Tá vendo só? Eu vou descobrir de todo mundo já. Já mais novo, você já é mais novo. Essa palestra é sobre idade, é? Não é sobre sobriedade. Ó, vamos falar da sobriedade. A sobriedade. Perguntaram, olha, um discípulo perguntou para o mestre assim, Luiz deve lembrar dessa mensagem. O que a gente aprende com o alcoólatra? Sabe o que o mestre falou?
o que nós não devemos fazer e nem ser. É isso que a gente aprende. Então você vê uma pessoa com um crack na rua, ele está ensinando para você que você não deve fazer aquilo. Você vê uma reportagem de um malfeitor qualquer, ele está ensinando para você, não faça isso, olha o que vai te acontecer. É um ensinamento para a gente. Mas quando que a gente olha as coisas com esse olhar crítico, com um olhar reversivo, de pensar, eu preciso tirar um ensinamento disso? Quando que a gente faz isso? Dificilmente a gente faz isso, não é mesmo? Então, a ideia é que a gente comece a acender algumas luzinhas nesse quartinho escuro, que é a nossa mente, para a gente começar a aproveitar não só os momentos agradáveis, alegres e felizes, mas especialmente as adversidades. Começarmos a aproveitar isso. Confusão em família, por exemplo, né? Não é muito comum acontecer. Às vezes acontece assim. Hoje eu estou descobrindo o podre de todo mundo aqui hoje, estou descobrindo. Confusão em família, né? Natal. Chega o Natal, aí tem a criança pequena, ganha, dá uma bola, o tio dá uma bola de capotão pra ele, aí pega a bola e chuta no meio da sala lá, arrebenta tudo, quebra, derruba o lustre, dá uma confusão, os meninos brigam, os filhos brigam, eu tinha esse problema, vem cá, vocês 4 aí, brigou, bateu, apanhou, eu não quero nem saber, vocês resolvem. Aí, o fulano puxou o cabelo do ciclano, o que ele fez? Ele também puxou o dele, então tá resolvido. Aí você vai lá e toma as dores do filho. Você bateu no rosto do meu filho? Seu cara de pau. Aí vem o pai do outro e fala, mas por que você está reclamando com ele? Ele é uma criança. Aí começa a confusão. Você não educa seu filho? E você, seu malcriado? Não, minha mãe me criou bem. Aí pronto, aí já lascou tudo. Botou a mãe no meio. E as crianças voltam a brincar sozinhas, depois eles ficam brigando, o pai e os 2 pais lá. Mas escuta, a senhora está fazendo a minha palestra, deixa eu terminar, pô. Aí sabe o que acontece? É isso. Daqui meia hora eles estão brincando, correndo, rindo, se agarrando lá. E os pais ficam brigados por 2, 3, 5, 10, 15 anos. O meu cunhado? Ele vai lá? Não vou não. A minha cunhada? De jeito nenhum. A minha sogra? De jeito nenhum. O meu sogro? De jeito nenhum. Aí fica assim. A gente fica assim. Enche a boca para falar que não vai na casa do fulano porque está brigado com ele. Olha só. Enche a boca para falar isso. Não é? Com quem que você está brigada? Com ninguém. Com ninguém. Ai, ufa, ainda bem. Então a gente vai entendendo que nós precisamos aprender com essas adversidades, com esses problemas, porque eles trazem grandes ensinamentos para a gente. No dia, a escassez de recursos. A gente trabalha com pessoas carentes e um dia estava conversando com uma senhora lá e falei assim, bom, vocês estão vendo aqueles prédios ali? Dá para ver a Alphaville, da onde a gente está aqui. Ele está aqui numa comunidade de Carapicuíba e atravessa o rio por lá de lá, é Alphaville, aqueles prédios, aqueles negócios lá. Vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou trazer uma mulher daquela que mora lá, trazer para cá. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer um concurso entre você, uma de vocês e ela. Mas como é que vai ser o concurso? Eu vou dar R$10 para cada uma das duas irem no mercado. E aí, depois elas voltam para cá e falam o que elas compraram. Quem tem a facilidade, sabe o que vai trazer? Com R$10? Talvez um chocolate, uma bala, um biscoito. Quem tem a dificuldade, sabe o que traz? Às vezes alimento para uma semana. Não é assim? Vou dar uma dica para vocês. Se vocês forem chamados para fazer alguma campanha de alimentos, nunca leve fubá. Nunca. Sal pode levar, fubá não. Mas escuta, minha filha, fubá é tão forte, é tão bom. Fala, tio, pelo amor de Deus, eu comi fubá a minha vida inteirinha, eu não aguento mais comer fubá. Essa dica ficou assim, extra palestra, tá bom? Só se vocês forem convidados. Aí, por exemplo, forem convidados a 1 quilinho de alimento. Olha a dica, essa dica é legal. Não leva 1 quilinho, larga de ser miserável. Leva um pacote de 5 quilos. 5 quilos de açúcar, sei lá o quê. 1 quilo de... A pessoa leva 1 quilo de sal. Cara de pau.
Olha só, foi lá, cavocou na cesta lá que tá lá, eu tô ganhando sal todo mês mesmo, olha esse quilo de sal, não tô usando. Aí vai assistir o show, não sei o que lá, apresentação, não sei o que, 1 quilo leva 1 quilo de sal. Mas eu tive um amigo, agora outra dica extra, tá bom? A gente tem que aprender com as adversidades, não é mesmo? Olha aí. Ele foi fazer aniversário, falou, ô Sérgio, fazer um aniversário, eu vou arrecadar alimento aqui para você. Eu pedi 1 quilo de alimento para os convidados. Quantos convidados você convidou? Ah, convidei uns 200 convidados. Eu estou fazendo, sei lá, né, 600 meses. 600 meses. Vou fazer. Eu falei assim, mas ele pode dar alguma opinião? Ah, claro. Fala, o que você acha? Eu falei assim, em vez de você pedir 1 quilo de alimento, pede uma lata de leite ninho. Quebrou as pernas de todo mundo, porque o pessoal ia na festa, um buffet maravilhoso, 1 quilinho de sal, olha que pão duro, agora são obrigados a levar, mas aí sabe o que aconteceu? Um para não ficar por baixo do outro, falou, eu trouxe uma caixa de leite, 24 latas, aí o outro trouxe 12, o outro trouxe lata de 2 quilos, que eles queriam se mostrar um para o outro, certo? E nós arrecadamos 600 quilos de leite, em lata, leite ninho, que o carente nunca consegue comprar, porque custa quase R$20 uma lata de leite ninho, não é isso que custa? Então uma dica, se forem fazer um evento, esqueçam 1 quilinho de alimento, peça uma lata de leite ninho. Quem é que vai fazer o evento? Ela vai fazer o evento? 600 meses? Aí ela entrou para lá. Ela fugiu, tá vendo? Bem na hora do negócio mais importante, meu Deus do céu. Das dicas. Então, a gente vai aprendendo. Não é assim a experiência da vida? Hoje a gente vê os nossos filhos com os problemas e fala, meu Deus do céu, mas que bobagem. A gente pensa, né? Não, tudo bem, vai com jeito, com calma, você resolve, vai tudo bem. Mas no fundo, fala, meu Deus do céu, é tão simples resolver isso. Mas o que é? Nós já temos uns passos na frente. O grande problema que a gente tem é que a gente não quer aproveitar os passos de quem já deu. A gente quer viver os nossos próprios passos. É meritório? É. Mas no fundo é uma burrice. Por quê? Aquela professora me influenciou, você está vendo só? Você está vendo? Foi influência dela que eu falei essa palavra grosseira. Mas no fundo, por que a gente pensa assim? Porque quanto mais a gente aproveitar a experiência daqueles que já estão na nossa frente, mais fácil a gente passa os problemas, mais rápido a gente chega na frente. Muito mais rápido. Mas a gente insiste em bater a cabeça. O pai fala, meu filho, mas meu Deus, não dá certo essas companhias, rapaz. Mas... E a gente quer bater a cabeça. Escuta, por que você não volta para a escola? Faz algum curso de coisa que você gosta de fazer, você quer aprender melhor? Ah, tem preguiça. Ah, mas faz. Aí tá com 50 anos, não sabe fazer nada. Olha só, 50 anos. Os meus já botei tudo para fora de casa. Eu tenho 2, só tenho de 18, agora só tenho de 18, de 14 e a minha cunhada especial. Tem 3 agora. Mas vem os netos, né? Mas os netos já deu um jeito. Já deu um jeito. Porque eu falei, olha, seguinte aqui, você sabe que o vovô trabalha muito, tudo. Então, as crianças precisam acompanhar o vô. Então, aí na palestra à noite, sai de manhã cedinho, volta, lida com pessoa, faz. Fala, não, sabe o que é, vô? Minha mãe arrumou uma escola perto de casa mesmo, a gente vai estudar lá, que é melhor. Aqui acorda cedo, né? Aqui tem que comer escarola, tem que comer brócolis, tem que comer essas coisas. Não, mas a minha mãe arrumou uma escola que a gente almoça lá, todo dia batatinha frita com arroz, sossegadão, né? Então, um hambúrguer, um chiquinitos, não é isso que eles gostam? Só gostam de comer essas porcarias? Não é isso? É isso, né? Então a gente vai aprendendo com as experiências, a gente vai... Conheci um senhor... Quantos minutos nós temos? 5? Tem mais 20, que bom. E esse senhor é amigo nosso, o Luiz também foi muito amigo dele, muito amigo nosso, chamado Eduardo, a gente chamava ele, senhor Eduardo. Agora, vou dar uma dica para vocês, porque eu cheguei a uma conclusão interessante. Outro dia, minha esposa falou assim, a gente não sai para lugar nenhum,
Vamos comer uma pizza em algum lugar? Então vamos comer. Ah, mas eu queria comer em tal lugar. Eu vou dar um nome para vocês, nunca irem lá, tá bom? Chama Pizzaria Júlia, lá em Santana, na Rua Júlia. Nunca vão lá. Eu já vou falar por quê. Já vou falar por quê. Aí você vai na pizzaria. Uma pizza. Não, amor, vamos comer a pizza pequena, porque senão já são 9 horas da noite, você sabe como é que é, nós já estamos com um pouquinho mais de 18 anos, né? Aí comer uma pizza pequena. Vamos comer sobremesa? Ah, amor, melhor a gente não comer a sobremesa, porque doce, depois a gente não consegue dormir, melhor a gente não comer a sobremesa. Eu ainda consegui não comer a sobremesa, só comer a pizza menor. Eu gastei R$100. Mas é maravilhoso. Você conhece? Eu pensei assim, meu Deus do céu, era sexta-feira, falei, amanhã é a feira. Eu gastei metade do dinheiro da feira com essa pizza, meu Deus do céu. Mas aí eu tive uma ideia brilhante, sabe qual foi? A ideia brilhante? CNSD? Colégio Nossa Senhora das Dores? Estuda lá? Estuda. Faz tempo? Quanto tempo mais ou menos? Esse ano. Muito, tem uns 10, 15 anos mais ou menos, né? Meus filhos estudaram lá. Que legal. A ideia que eu tive na pizzaria. Olha só, então eu comecei a falar com aqueles espíritos lá, que foram na escola dele, ó. Foram na sua escola que aconteceu esse negócio com meus filhos, sabia? Aconteceu um negócio lá, depois eu vou te falar. Aí conversei com eles, sabe qual a ideia que eles deram? Falou assim, então, o mais importante não é a gente saber onde tem os lugares bons. Nós temos que ser mais do que isso. Onde a gente tem lugar que é muito bom, mas que é muito acessível, que é muito barato. É um desafio, não é um desafio? É um desafio. Como é? Às vezes é pertinho. E está tão pertinho. Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Não é nem de carro. Então, a gente retira pão numa padaria famosíssima de São Paulo, chamada... Como chama? Padaria? Vera Cruz. Vera Cruz? Não. É o dinheiro do mês. Bela Paulista. Fica na Doc Lobo, esquina com a Luiz Coelho. 24 horas a padaria. Eu rezo tanto para aquele grupo de pessoas, rezo tanto, porque eles dão 2 sacos de pão. Aí, por exemplo, tem um croissant de chocolate. Croissant de chocolate. Um dia eu falei assim, eu preciso prestigiar a padaria, eu vou lá com a minha esposa, né? Aí quando eu comecei a ver os preços, eu falei, ai amor, eu ouvi falar que essa padaria à noite é um problema, vem gente estreisita aqui, melhor a gente ir para outro lugar. Porque era muito caro. Um croissant, R$10. Meu Deus do céu. Mas sabe o que eu fiz de enxerido? Eu fui lá perguntar para o receptor de mercadoria. Eu falei, escuta, eu não vejo mercadoria assim, por exemplo, Nestlé, essas marcas de consagrada. Ele falou, não, isso aqui não é para nossa padaria, não. A gente tem produtos muito melhores e muito mais baratos, que são os produtos conhecidos. Aí me acendeu essa ideia, que nós somos capazes de encontrar lugares que são capazes de fazer coisas que são muito boas e muito acessíveis. Aliás, essa é a ideia central daquela senhora do Habib's. Foi isso que ela quis fazer, alguma coisa acessível que as pessoas pudessem ir popularmente lá, comer uma esfirra por R$1, R$2, uma coisa assim, não é? Então esse é o desafio. Então quando a gente vai em lugar caro, não tem graça, porque se ele é caro tem que ser bom, não é mesmo? Agora quando você vai num lugar que é barato e é bom, aí sim a gente precisa exaltar, né? A gente precisa criar uma condição maior. E o que significa isso? É inverter, veja, é uma reversão. Você tira de uma possibilidade, de uma necessidade ou de um recurso que poderia ser esquecido negativo, você tira algo bom. Quando a gente recebe uma indicação de um lugar, fala, pode ir, lá é tranquilo, as coisas não são caras, são boas. A gente aproveita, não é? Agora eu vou dar uma última dica para vocês de supermercado. Dar uma dica para vocês de supermercado. Vocês querem a dica ou não?
Estou meio desanimado, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Não vão dormir aí, pelo amor de Deus, hein? Se eu dormir aqui, eu não posso voltar nunca mais, se alguém dormir aqui. Tá bom comigo. Tá bom. Essa é a última. É a última para encerrar. Existe um supermercado no Parque Dom Pedro. Vocês são espertos, mas vocês não iam falar, né? Não fala pra ninguém que tem esse mercado lá, né? Isso. Não, agora funciona 24 horas. A senhora pode ir 3 horas da manhã lá, 4 horas da manhã, que tá vazio, tá sossegado. A gente não dorme mesmo, não é? Então, tem produtos assim, às vezes, que são lançamentos de mercado e alguns produtos que estão perto dos vencimentos. E são coisas muito baratas, assim, coisas assim muito acessíveis. Então, aí está a dica. Porque a gente lança um problema, tem que lançar uma solução, né? Bom, gente, então a ideia primordial é que a gente aproveite essa condição que a doutrina espírita dá para a gente, da gente começar a olhar os problemas mais de cima, de não mergulhar dentro deles assim cegamente e procurar tirar o proveito que lhe é possível e lhe é necessário. Então, um pequeno acidente, uma intervenção médica, uma cirurgia, um problema com um familiar, uma questão financeira, nós precisamos tirar proveito. O que significa isso para a gente? Por que nós estamos vivendo isso? É isso que nós precisamos fazer. Porque fazendo assim, a vida fica mais suave para a gente. A gente sai fora dessa ideia de revolta. A gente sai fora dessas ideias que minam a nossa capacidade de criatividade. Quem aqui não precisou ser criativo alguma vez na cozinha para poder aproveitar alguma coisa que está lá, está difícil de comprar, vamos aproveitar, não vamos jogar fora. Qual que é a coisa mais comum que se faz para não jogar fora? Bolinho de arroz. Omelete. Omelete com alguma coisa. Com o que está sobrando. Sopa. Eu consigo identificar aqui quem são os solteiros, casados, divorciados, só com essas respostas. Então, quem é que nunca precisou disso? Nós precisamos. Outra coisa que é importante, essa dica não é muito cristã, convenhamos. Tem uma casa espírita que fica lá na Parada 15. Segundo as pessoas que moram lá, um dos lugares mais perigosos que tem em São Paulo. Mas um dia eu fui lá, depois voltei outra vez, fui mais 4, 5 vezes lá. Aí eu descobri o seguinte, eu falei, da próxima vez eu vou trazer minha família toda aqui. Mas por que vai trazer a família? Tão longe, porque ó, você tem que descer do metrô e pegar um ônibus, ficar meia hora dentro do ônibus, depois do metrô Itaquera. Aí quando você vai descer assim, o motorista fala, o senhor vai descer nesse ponto aí? O senhor tem certeza? Porque esse ponto é muito perigoso, hein? Eu falei assim, pode ficar tranquilo, eu não vou matar ninguém, não, estou sossegado, estou bem, estou de bem com a vida, né? Aí você desce lá e vai lá. Mas por que você vai trazer a família? Traga, mas tem alguma razão? Tem. Eu vou trazer eles para jantar aqui, porque eles vendem as coisas, tudo baratinho, assim, pratinho de comida é R$2, tudo é R$2. Falo, com R$10 aqui, todo mundo na minha casa janta. Não é mesmo? Pensa bem. Mas eu não vou dar o endereço para vocês não, tá? Porque senão vai atrapalhar, começa a ir muita gente lá e depois não tem lá para... Muito bem, o senhor vai lá no nosso grupo, o seu Valdemar, que é esse senhor. Ele é de lá. Bom, então é preciso nós termos a ideia da reversão. Outra coisa, não se fixe apenas com uma ideia. Uma coisa que é muito importante é assim, às vezes algumas pessoas falam umas coisas pra gente que a gente fala assim, imagina. Mas a gente tem que pensar o seguinte, e se isso for real? A reencarnação foi um tabu que está sendo quebrado ainda. Quantas pessoas você fala de reencarnação, as pessoas torcem o nariz. Quantas pessoas não fazem isso? Então, se nós temos a cabeça aberta, sabe o que a gente pensaria? Fala assim, bom, eu não acredito, mas e se for real? Não é mesmo? Então, de repente vem alguém com alguma teoria da conspiração aí, você fala, coitado, tem que internar ele, né?
Outro dia tinha um senhor que ele foi internado porque ele falava que tinha um jacaré embaixo da cama, certo? Bom, a ideia que eu dou para vocês, antes de internar ele, olha para ver se não tem mesmo jacaré embaixo da cama, certo? Então é preciso a gente sempre dar a chance e dar a possibilidade. Isso é importante, não é mesmo? Então, por exemplo, como é que a gente se imuniza contra esse mundo de estelionatários que a gente tem aí agora de meios eletrônicos, através do WhatsApp, de telefone, que eles ligam, ameaçam, fazem, não é? Então a gente precisa criar uma forma para lidar com isso, de uma forma assim altruísta. E a forma que a gente tem para lidar com isso é assim, a gente sempre confia desconfiando. A senhora pode me dar o número do CNPJ? Posso, claro. Pode anotar, por favor. É 123-456-78900. E o seu RG? O meu RG é 987654321. Se ela aceitar todas essas informações... Então, não, mas tem alguma coisa errada. Mas minha filha, eu não estou enxergando muito bem, será? Qual que é o número que você tem aí? Não é? É sempre com a ideia assim do confiar, meio que pensando assim, e se for uma fraude? Aí vem o moço no banco, só que precisa de ajuda. Aconteceu comigo isso, num posto de gasolina. Eu fui parar lá no Rio de Janeiro, primeiro posto de gasolina, para aquelas pessoas que têm o chapéu da época da escola, que tem dois negócios assim. Aí você para lá no posto, obviamente vem lá alguém do Rio de Janeiro e fala, escuta, o senhor está chegando, né? O senhor, estou vendo a placa de senhor de São Paulo, né? O senhor não precisa de ajuda, o senhor vai atravessar, cuidado que é perigoso, o senhor pode entrar no meio da favela, é muito perigoso. O senhor precisa de alguma ajuda? Eu falei, ai, graças a Deus, você me salvou. Eu preciso de ajuda, sim. Você não pode me emprestar R$50 para me completar de gasolina? Mas isso é ironia, né? A minha esposa falou, você é louco? O que é que está acontecendo com você? Eu falo, não. Eu falei, você levou na brincadeira, né? Porque você viu a placa de onde é São Paulo. Nós estamos cansados de oferecer ajuda e ninguém aceita lá, rapaz. Só aceita se for em dinheiro. Eu pensei que vocês fossem diferentes. Então a ideia é assim, cuidado. Ah, fulano, ciclano, beltrano, está aqui na minha mão, que vai fazer, que vai acontecer. Você fala, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Eu vou desligar. Você liga novamente, por favor, porque eu não estou escutando muito bem. Desliga, vê se ele consegue ligar outra vez. Não consegue. Sabe por quê? Ele diz com um número aleatório. Ele não consegue ligar outra vez. Muito bem. Então, vejam, gente. É fácil, não é muito difícil a gente meio que se impermeabilizar contra essas questões que são complicadas, são difíceis no nosso dia a dia, que tiram as pessoas em condições... Eu tive pessoas que viveram um drama, ficaram traumatizadas com isso, traumatizadíssimas. Esses dias eu coloquei o carro para venda, em 2 minutos me ligou, falou, aqui é da empresa que o senhor fez o anúncio, eu preciso de algumas confirmações. Eu falei, nossa, é mesmo? É, porque senão vão tirar o seu anúncio do ar, então pode tirar que eu me arrependi. Não, mas agora você não pode mais tirar do ar. Mas é você que está falando que vai tirar do ar. Eu me arrependi de fazer. Como é que você devolve o dinheiro? Posso ir buscar? Onde que é? Me dá o endereço. Do valor que eu paguei. Vou passar o senhor para o advogado da empresa. Aí passa para o advogado da empresa. Então, aí você conversa com ele. Olha, escuta, é assim, 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 assim. Eu preciso só que o senhor me confirme. Falar, desculpa, eu não posso confirmar nada, rapaz. Sabe por quê? Porque eu não quero. Só por isso. Não precisa nem mentir, né? Tá vendo só? Nem precisa mentir. Bom, então, sejamos fortes. Não nos dobremos a qualquer adversidade. Ainda se a gente cair, escorregar, ou se a gente tiver um problema, levanta. Para de ficar chorando, levanta. Faça isso. Reage. Reage. O doutor falou que você vai indo para a cidade dos pés junto. Vai te dar um remédio que chama 4. Como é que chama? É um remédio importado, cuidado, hein? Remédio importado é perigoso, hein?
É porque serviço de saúde só funciona no Brasil, lá fora é tudo liberado, hein? Então cuidado. Bom, então a gente tem que reagir diante da adversidade. Às vezes a gente recebe uma notícia horrorosa no meio da noite. Aliás, isso é uma coisa importante da gente lembrar também, né? Às vezes a gente não tem paciência de esperar o dia amanhecer para falar algumas coisas para as pessoas. Não tem... Mas escuta, são 3 horas da manhã. Escuta, você emprestou o carro para mim, né? Roubaram o carro. Agora mesmo fui pegar o carro, roubaram 2h30 da manhã. Eu falei, e o que você quer que eu faça? Não, é só para avisar. Falei, tá bom, eu posso continuar lutando boxe? Porque eu estava lutando boxe até agora, né? Então, saber esperar a hora certa de dar a informação. Então, dormiu 8 horas, 9 horas da manhã. Olha, aconteceu o seguinte, assim, sabe? Tem coisas que não vão alterar em nada. Em absolutamente nada. Aí vem o sujeito passivo, né? Nós estamos falando do sujeito ativo. Vamos falar do sujeito passivo. Aí recebeu aquela notícia que fulano morreu. Epa! Desmancha em pranto. Isso o que você pode fazer? Está no hospital? Outro dia, um dos meus meninos saiu 6 horas da manhã, 1 hora da manhã, ninguém sabia onde ele estava. Aí minha esposa, que é muito confiante, falou, olha amor, vou ser sincero para você, eu já estou começando a ficar preocupada. Eu falei, puxa vida, mas ainda é 1 hora da manhã, ainda nem virou 24 horas, a gente nem pode dar o desaparecimento dele. Tem que esperar acho que 2 dias, mas... Não? Qualquer momento pode dar? Em um dia, meio 60... Pode dar. Esse prazo os policiais dão porque não querem fazer. Não querem fazer. A senhora é policial? Já foi. Já foi, né? Ufa. Então... Mas não existe. Não existe, né? Pode falar a hora que quiser, né? Você já pensou como é que devia ser? Por isso que eles criaram isso. Porque devia ter uma fila de mãe lá à meia-noite e falar, olha... Não ligou até agora. Aí o vagabundo chega lá 1 hora da manhã, onde você estava, filha? Eu não tinha telefone onde eu estava. Não era assim que ele falava? Não tinha telefone, não podia ligar, porque o orelhão quebrado, não sei o quê. Agora a mãe está no WhatsApp, onde você está? Olha aqui onde eu estou, mãe. Aí põe lá a festa, lá o pessoal lá. Aí a mãe fica sossegada. Daqui meia hora fala, você já saiu? Daqui 40 minutos fala, escuta, onde que você está agora? Você confirmou a placa do Uber? Você se prepara, viu? Mas a minha mulher, 1 hora falou isso. Eu falei, escuta amor, vamos fazer o seguinte. Se fosse alguma coisa muito ruim, sabe o que tinha acontecido? Não se iluda com isso. Pode ser que ele tenha perdido o telefone, pode ser dado como indigente, esteja numa cova rasa em algum lugar, morto em algum lugar. Aí cai de vez, né, do precipício, porque aí entra no desequilíbrio total. Falei, calma. Aí chamei o outro. Vai procurar o seu irmão. Vamos procurar como? 1 hora da manhã? Vou sair na rua? Falei, não, você liga para os amigos dele. Larga de ser burro. Desculpe. Larga de usar o chapéu que eu usava quando eu estava na escola. Eu estou falando com o fulano aqui, está falando o seguinte, o Gabriel está com ele. É que o Gabriel acabou a bateria dele, ele não pôde se comunicar, porque ele está falando aqui que ele também não permitiu o Gabriel falar com a mãe, já está aliviando a barra do irmão, certo? Então tá com fulano, tá bom. 4 horas da manhã o bicho não apareceu. E a mãe não dormiu. Não, ela dormiu. 4 horas ela falou assim, engraçado, eu não confirmei se ele chegou. Aí foi lá para ver se ele chegou, não chegou. 4 horas da manhã. Escuta amor, 4 horas da manhã. Eu falei assim, bom, então ele só está desaparecido há 3 horas, porque a 1 hora a gente já sabia onde ele estava. Sabe o que aconteceu? Com o chapelão lá? Aconteceu o seguinte, eu moro num condomínio grande que tem 11 prédios, ele entrou no condomínio, falou, bom, agora estou em casa, estou sossegado. Aí encontrou um amigo lá, ficou até 4 horas conversando lá. Olha só, como é que eles fazem? Não é? Aí a mãe no outro dia falou assim, você vai ter que resolver isso, hein? E vai ter que resolver sério esse negócio. Muito sério, hein? Escuta, você não avisou sua mãe? Sua mãe não dormiu a noite inteira? Eu esqueci. Tudo eles falam esqueceu, né? Tudo eles esqueceu, não é assim? Você também esquece? Mais ou menos, né? Então, não esquece mais, hein? Estamos conversados?
Pronto, resolvi de uma forma enérgica, né? Você falou com ele? Falei, tá tudo certo agora. Eu já falei para ele que o negócio vai ser complicado se ele não avisar a mãe. Se ele esquecer de novo, o negócio vai ser ruim para ele. Agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida, em tudo, em todo tempo e em toda parte. Se bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha, pelos santos amigos, pelos queridos companheiros de cada dia que nos destes, meus verdadeiros tesouros de amor. Precisava terminar com alguma coisa que fosse espiritual, pelo amor de Deus, né? Porque senão, né? Já viu, né? Então, sejamos fortes, porque nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Olha, achei lindo quando o André Luiz falou isso. Nós somos herdeiros do universo, nós temos que ser fortes. Então não vamos nos dobrar a qualquer bobagemzinha, nós vamos ficar firmes. Firmes com o capacete da esperança, porque o Paulo falava do capacete, porque o capacete é uma indumentária forte, né? Que é para impactos mesmo. Então se tem alguém martelando na nossa cabeça, com o capacete fica mais fácil. Sejamos fortes, coloquemos o capacete da esperança em nós e sigamos, porque um futuro muito, mas muito bonito nos espera. Nós não podemos nunca esquecer disso, não é? Se nós somos herdeiros do universo, fico pensando assim, meu Deus, a Terra, que é um planetinha só de malfeitores que somos nós. Mas quem falou isso não foi eu não, foi o Emmanuel, viu? Ele fala que a Terra se afigura como um quartinho do fundo. E aqui é um lugar de delinquentes espirituais. É por isso que a gente vê uma pessoa passando por cima da outra, querendo se aproveitar, querendo fazer, querendo tirar proveito, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. É a nossa natureza. Mesmo assim, vejam a beleza do nosso planeta. A beleza das coisas que Deus proporciona para a gente. Eu fico imaginando quando a gente conseguir se regenerar, mesmo diante de todas essas dificuldades, se manter de pé, se manter límpido, íntegro, o que nos espera? Meu Deus do céu! Olha, tem um desenho na casa de Mozart no mundo espiritual. Está encartado na revista Espírita esse desenho. A casa do Mozart, ela é feita toda de notinhas musicais. Aí eles mostram outra ramificação do mundo espiritual. As plantas crescem, elas não enraizam, as raízes são para cima. Umas coisas assim que a gente não pode imaginar. Aí a gente vê lá algumas ideias do nosso lar, não é? Algumas coisas assim, ministério daqui, ministério dali, aquela coisa. Então, um futuro radiante nos espera. Não nos dobremos ao mal, sejamos fortes. Ufa, pelo menos no último minuto me salvei.